Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um tema super especial. Eu estou aqui com o Andrei Golfeto. Ele é um dos caras que tem um background mais particular assim no nosso ecossistema. Ele é um cara que, cara, atuou com gestão de produto, mas também atuou com bastante parte de capital de risco. Ele vai entrar um pouquinho mais no que tudo isso significa. E eu acho que, como a nossa missão aqui é garantir que você vai ter um conteúdo para cada momento da tua carreira, para cada desafio que você encontrar, eu acho que essa aula especificamente é especialmente importante para quando ou você está tentando se tornar mais estratégico dentro da sua empresa e precisa entender muito bem o que os fundos que estão aportando na tua startup, na empresa em que você está, têm de expectativa, qual que é o estágio que você está e o que esse estágio significa, o que esse estágio requer de você como um profissional de produto, e também que habilidades, que assuntos que você estudando aí na área de capital de risco, você pode criar links com a área de gestão de produto e se tornar uma pessoa ainda mais diferenciada no mercado. Andrei, super bem-vindo. Cara, brigadão aí pelo papo, por estar aqui comigo mais de 9 da noite gravando. É... Cara, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera. Deixa eu contar um negócio rápido para vocês. Eu conheci o Andrei de muito LinkedIn. Então, ele é um cara que produz conteúdo excelente. Quando eu vi tudo que ele produzia, eu precisei puxar um papo. Então, essa é uma curiosidade aí sobre como que a gente já se conheceu. E acho que é até algo mais interessante da gente abrir, Andrei, do que o teu histórico. Uma curiosidade sobre você, cara. Ah, legal. Não, bacana. Uma curiosidade de quebra, assim, sobre mim é que meu apelido na Unesp era Azeite. E quando eu fui fazer a matrícula, os veteranos me acharam com a cara muito nerd, alta. Eu fui fazer a matrícula com a minha mãe na Unesp, e a galera tudo vida louca. E aí uma veterana virou e falou, esse daí vai ser o Azeite, olha a cara dele de extra virgem. E aí esse apelido viralizou demais. E, meu, se encontrar gente da Unesp que me conhece, é azeite, azeitinho, azeitão, azeitudo. E foi um período que eu me identifiquei, porque quando me deram, eu fiquei muito puto. E o fato de eu ter ficado puto com o apelido fez ele viralizar, porque as pessoas zoavam muito. Mas eu percebi que esse era um ótimo apelido, porque em qualquer lugar que eu chegava e eu contava, era um baita quebra-gelo. Então, sei lá, você ia fazer algum evento, alguma abertura de palestra, sei lá, alguma mesa, coisa importante, eu contava essa piadinha, meu, a galera rachava, você já aliviava, Já tirava fazia o peso rapor das ali. costas. Eu vejo que isso me ajudou muito, assim, a ganhar confiança para falar quando eu não falava muito bem, assim, em público e tudo mais, né? Então essa é uma curiosidade aí também. Cara, muito bom, muito bom. Para quem tem um viés mais técnico hoje, né, e precisa lidar muito com relacionamento dentro da empresa, sigam aí o Andrei, ah, acompanhem bastante do que ele tem de técnicas de quebra-gelo, de gerenciar stakeholders. Hoje, inclusive, ele foi para uma área fora de produto que eu acho que tem muito a ver com o que ele trouxe aqui, mas eu vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho da trajetória Uhum. e dividir o conteúdo com a gente, galera. Boa, legal, animal. Bom, então, me apresentando rapidinho, né? Só acho que antes disso é legal comentar que assim, eu e o Rafa a gente virou muito amigo pelo LinkedIn, né? Mas a gente já tinha um histórico em comum que a gente não se conhecia, né? Então acho que o jeito hoje que a gente faz networking é muito pelas redes sociais, né? E então eu vejo que às vezes as pessoas estão desesperadas para se recolocar, mudar de área, mas esquece de investir no médio e longo prazo na construção de autoridade, reputação, conteúdo. E meu, quando você produz conteúdo, você aprende muito, assim, seja escrevendo, falando, cada um tem a sua facilidade, né? E eu e o Rafa, a gente tinha um amigão em comum, né? Um moço bem peculiar que trabalhou comigo lá na Ace, que era o Romeu, o Rafa e o Romeu foram co-founders, né, de uma startup super bacana.
Então isso já criou um rapport e dali o resto é conversa de bar, né? Mas acho que isso foi legal, né? A gente só se conectou uns pontos aí da história, né? E aí, passando um pouco do meu background, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Tupã. Desde muito novo eu comecei a estudar sobre administração. Antes disso, eu era muito desleixado assim com o estudo, não gostava muito de escola, essas coisas. Eu ia muito mal na escola. Minha vida era jogar Master League, no Inning Eleven, né, que é um jogo de futebol online que você gerencia um time. E aí, como eu ganhava muito de todo mundo, todos os campeonatinhos que a gente fazia, e meu time era muito bom, eu vi, cara, acho que eu sei administrar as coisas, sei organizar. E foi por isso que eu resolvi fazer um técnico em administração quando eu entrei numa escola técnica, numa ETEC aqui de São Paulo. E aí eu gostei disso, fui fazer faculdade na área, entrei na Unesp. Durante a Unesp eu quase não me formei, por conta da empresa júnior, fiquei muito tempo em empresa júnior. Era evento pra caramba, treinamento, liderar pessoas, adorei, foi uma experiência muito bacana. E aí depois eu comecei minha carreira trabalhando na ACE, que é uma aceleradora de startups. Então, muito cedo eu já era exposto a empreendedores muito bons, founders de empresas como a Love Mondays, que hoje é a Glassdoor, founders de empresas como a Decorate, que foi comprada pela Loft, a Hyper, que foi comprada pela Lynx, a Convênia, que é uma startup de RH bem bacana também, e outros empreendedores como o Marcelo da OMI, o Diego Gomes da Rock Content, e outras bem bacana. Então eu vejo que isso acabou me dando um certo tipo de conhecimento muito acelerado, porque você já lidava com empreendedores muito bons também. Na ACE eu comecei na parte que avaliava as empresas para fazer os investimentos, né? Então, passava o dia inteiro avaliando startup, analisando o mercado, fazendo valuation, negociando deal, ligando para o empreendedor, ouvindo pitch, tirando dúvida e tudo mais. E depois de um momento eu passei a fazer isso para grandes empresas. Então, é uma área de consultoria, de inovação aberta que a gente tinha. Então, a gente ajudava empresas a acharem startups para inovar. E foi uma experiência bem bacana, até que depois de um momento a aceleradora lá criou uma área de produtos e me convidaram, junto com o CTO, mais 2 devs e um designer, a gente criar algumas plataformas digitais para a empresa. E a gente criou uma plataforma de aceleração online também para isso, para fazer um pivô do modelo que a gente tinha presencial para online. Foi quando eu comecei a trabalhar mais com produtos, mas é claro que era uma experiência muito mais no começo, né? A gente chama aqui no mercado de venture capital ou capital de risco early stage, que é quando você está bem no comecinho. Então foi bem bacana, porque assim, tinha um designer muito bom, que manjava pra cacete, ninja assim de UX, UI e tal. E o nosso CTO, que era um dos desenvolvedores, o líder ali de todos, também era uma pessoa muito técnica e muito boa também. Então foi legal participar um pouco dessa construção. Foi quando eu entrei nessa área de fato, fiquei quase 2 anos. Aí depois eu fui para uma startup de educação, trabalhei como gerente de comunidades. Era gerente de produtos, mas era um infoproduto. Então meu papel era muito mais de suporte, atendimento e gestão da comunidade, não era uma área técnica. E depois eu fui para a Basf também, que é uma multinacional, aí o papel lá era gerente de projetos, e hoje eu trabalho no iFood, no comercial, numa área de BizDev. Então, meu papel aqui no iFood é encontrar novos negócios e oportunidades para os restaurantes. Então, eu fico o dia inteiro procurando potenciais soluções que podem ajudar os restaurantes a superarem ali os seus desafios também. E é uma área que tem super intersecção com a área de produtos aqui dentro, é como se fossem áreas irmãs. A gente conversa assim pra caramba, então é muito bacana estar do outro lado da mesa. Acho que eu entendo bastante assim as dores da galera de produtos, mas você acaba entendendo um pouco da visão de quem está do outro lado também, né? Então acho que isso daí foi um pouquinho assim do meu background. Putz, hoje é até difícil você perguntar, pô, Andrei, mas por que você mais manja? O que você é especialista? O que eu mais manjo fazer hoje é sobre investimento em startup. Quando vale a pena investir numa startup, como ajudar uma startup a captar investimento. E quando você fala de fundraising, essa atividade de captação, abre um leque enorme, porque envolve time, envolve
a gestão financeira da coisa, envolve as metas, a estratégia, a própria visão de produto, o roadmap. Então, você acaba sendo muito generalista, mas focado nesse drive aí, usar o investimento para alavancar a startup também, né? Hoje, essa foi a minha maior experiência até então, e que eu vejo que tem insights práticos e legais para o dia a dia do que eu faço até hoje, sabe? Sensacional, cara. Sensacional. Bom, apresentado, acho que a gente vai acabar sendo bastante dinâmico aqui em relação ao teu conteúdo, mas pode começar a apresentar o material que você trouxe para o pessoal. Ah, legal. E manda bala, Deixa eu qualquer só. coisa eu te interrompo por aqui. Tá, legal. Beleza. Eu preparei uma apresentaçãozinha com alguns slides bem simples, mas para ajudar a gente se nortear, e fica super à vontade aí também para ir compartilhando seus insights e seus pontos também, Rafa. Pode deixar. Então, eu vou falar um pouquinho, então, sobre os impactos dos investimentos de capital de risco, né, na gestão de produtos das startups brasileiras. E aí eu vou até trazer um pouco do porquê que eu cheguei nesse tema, né. Eu venho do interior de São Paulo, de uma família de empreendedores que tem uma rede de bares e restaurantes que chama Água Doce Cachaçaria, né. Aí eu fiz essa jornada que eu contei para vocês, fiz um técnico, ADM, fiz faculdade na área, fui muito de empresa júnior, comecei a trabalhar numa aceleradora de startups, dou aula na SPM, fiz uma pós na USP, na área também de tecnologia. Hoje eu trabalho no iFood e nos próximos 2 anos eu vou estar fazendo um mestrado na FEA de empreendedorismo, onde eu vou estudar justamente o tema que a gente está se propondo a falar aqui, que é o impacto da captação de investimento na gestão de produtos das startups brasileiras. Então, como é um tema muito amplo, muito grande, eu vou passar os 2 anos estudando e criando as evidências sobre, né? Mas gostei do convite do Rafa, a ideia é a gente tentar trazer alguns conceitos, algumas coisas, para já tornar comum o que é o capital de risco, o que é o investimento em startups, e mostrar o quanto que essa indústria está aquecida no Brasil, e a ideia é que as projeções são que ela só aumente também. Então, eu comecei a trazer algumas imagens para trazer algumas reflexões, talvez vocês já tenham visto, mas que trazem essa provocação de como que a gente fazia as coisas antes e como que elas são hoje também, né? Então, como que você tinha que procurar vagas de emprego há 30 anos atrás, como que você procura e se relaciona hoje, né? Como que você se comunicava com as pessoas por meio de cartas ou outras formas mais extensas, e como que você faz essa comunicação hoje, né? O quanto que a gente era limitado, tinha pouquíssimas opções de entretenimento, e o quanto que hoje você tem muito mais conteúdo disponível. Inclusive, o YouTube é uma das melhores formas de aprender o que você quiser. Se você souber procurar os termos em inglês, você acha tudo, assim, de pessoas proprietárias da fonte, criaram os conceitos, você encontra. O quanto que a gente não gastava, né, tirando as fotos, revelando, colocando em álbum, organizando, e hoje está tudo lá no seu Instagram ou Facebook, né? O próprio telefone, acho que quase hoje ninguém tem telefone, o WhatsApp veio, né, e cresceu pra caramba e facilitou muitas comunicações e interações. Hoje é até engraçado que eu respondo e-mail mais rápido do que o WhatsApp, de tão lotado e congestionado que o WhatsApp tá também, né? Mas eu trouxe essas imagens para começar a trazer algumas reflexões, porque todas essas startups tiveram ótimos gerentes de produtos que conseguiram casar o crescimento acelerado com essa visão aqui dessa imagem que representa para a gente essa metodologia aí que é até bem popular no mundo de produtos, que é o job to be done, né? O trabalho a ser feito. Que todas elas souberam ler o que as pessoas queriam alcançar com aquilo, qual que era a tarefa. Então, elas saíram da visão do produto e focaram ali no que as pessoas queriam alcançar para desenvolver essas soluções que a gente tem aí super atuais também. E aí, até fazendo um gancho desses dois universos, do mundo de venture capital, investimento e dos fundos, com as startups, um dos maiores gestores de produtos e mais antigos que a gente tem como uma das principais referências é o Ben Horowitz. O Ben Horowitz, ele foi um PM de uma startup super importante para a história da internet,
que foi o Netscape. Inclusive, nesse último livro dele, que é mais focado em cultura, ele conta a história da Netscape, e eles tinham uma cultura lá que eles não permitiam nascer cobras, eles tinham que matar as cobras e os desafios. Então, por exemplo, era um navegador, foi um dos primeiros navegadores que, enfim, se popularizou na internet. E aí esse navegador caía e o usuário perdia tudo. E eles tinham uma cultura que não aceitava isso acontecer. Então, eles foram lá e criaram os cookies, por exemplo. E eles criaram várias outras coisas que revolucionaram a internet. Eles fizeram uma saída super bem sucedida. Com essa grana, ele se juntou com outro empreendedor super famoso e ele criou um fundo de investimento que investe em empresas como Airbnb, Slack, o Pinterest, o Lyft, o Medium, quase o Facebook. É quase impossível você ter hoje uma startup grande sucesso americana que não passou pela Andreessen Horowitz, que é esse fundo deles. E ele foi uma pessoa que começou como gerente de produtos, hoje ele é um investidor, um dos investidores mais influentes, se não o mais influente em startups. Esse livro dele até que é bem disseminado, né, pelas pessoas, mas muitas vezes você não tem essa visão do quanto que ele, por ser um dos principais empreendedores, usou muitas coisas de produtos também, né? E até o meu sentimento, quando eu fui estudar sobre gestão de produtos, vindo desse meu histórico de trabalhar no mercado de venture capital e aceleradora de startups, eu já até comentei isso com o Rafa uma vez num bar. Eu não tive surpresa nenhuma, não era nada novo. A hora que eu li o Inspired, a minha impressão foi, sério que é um livro tão básico assim? Porque era um conjunto de coisas que as startups já usavam. No Inspired lá, ele vai falar uma parte muito forte de Customer Development, né? Já vem lá da escola do Steve Blank. Ele vai falar muito sobre encontrar o problema, validar com o potencial de clientes, as personas, e construindo a empresa. Aí ele entra na parte de interações, que nada mais é do que algumas evoluções do que o Reese trouxe no Lean Startup também, que é um conceito bem disseminado da ponta das startups. Aí ele vai para uma parte assim de sucesso, de gerir as coisas no dia a dia. Ele traz a metodologia de OKRs, que foi criada por uns principais investidores também de startups mais antigos, que é o John Doerr, John Doerr, se eu não me engano, o jeito que fala dele, ou Arthur Rock, um desses dois. São caras que investiram no Google, eles implementaram a metodologia de OKRs na Intel, quando a Intel fez rodadas de Venture Capital, que na época eram muito mais parecidas com Private Equity, e implementou lá. Inclusive, o primeiro livro que trouxe esse conceito é um livro do Andy Grove, que foi um grande CEO da Intel, faleceu recentemente, que é o The High Output Management, que é um livro também muito legal, e ele depois traduziu, o John Doerr até traduziu no Measure What Matters, alguma coisa assim, Measure o que importa, Avalie o que importa, que é um livro que destrincha ali os OKRs. E a única coisa nova que eu vi no Inspired eram os papéis, assim, sabe, do PM, a gestão com stakeholders, o designer, como que você faz esse dia a dia e tal. Então, na prática, se você não estudar nada de produto, mas estudar essas coisas básicas de startup, você vai perceber que é muito relevante para quem tem essa cadeira aí de gestão de produtos também. E até por isso, as pessoas que são do mundo de venture capital, os VCs, nem falam muito sobre esse termo, gestão de produtos e tal, porque já é algo meio que básico, inerente para você construir ali uma startup. Então, quando você aprende os conteúdos que esses fundos têm para passar, as aceleradoras, você vê muitas coisas práticas que a gente vê hoje sendo abordada no mercado como gestão de produtos, mas eu acho que, de forma geral, aconteceu uma puta de uma gourmetização com esses baitas conceitos que existem que é a metodologia, a coisa, mas já eram coisas assim de longa data que vinham também, né? Então, até para dar uma noção de portfólio da Andreessen Horowitz, esses são todos os investimentos que eles têm. Tem empresas mega conhecidas como a RAP, você tem também a Loft também está no portfólio deles. A Loft foi, inclusive, a primeira empresa brasileira, parte do portfólio da A16Z.
Tem outros também, como o próprio Stripe, o Reddit, que é mais conhecido para as pessoas tech, enfim, diversas outras também. E aí, então, qual que é o papel de um investidor, né? O que um fundo VC ele faz praticamente? O Venture Capitalist, que é o investidor, ele agrega principalmente com a startup com duas coisas. O know-how que ele tem, porque a gente já era um empreendedor serial anteriormente, e com networking, porque ele conhece muitos outros empreendedores, ele já tem um portfólio, ele já tem muito acesso a mercado. Então, quando uma startup capta uma rodada de investimento, é como se fosse a chegada do Ronaldo no Corinthians. Eu não sou corintiano, mas eu gosto de citar, porque o Corinthians veio de uma Enhaca que foi rebaixado em 2018 e 2008, né? Veio o Ronaldo no ano seguinte e revolucionou o Corinthians até ser campeão do mundo, né? O último campeão brasileiro do mundo. Depois foi um massacre, né, dos europeus e vale até deixa aí para a eliminação do Palmeiras pelo Tigres também, né? Então eu vejo que o Ronaldo fez quando ele chegou no Corinthians. Ele trouxe marca, ele trouxe conhecimento, ele trouxe fãs, e o Ronaldo era um ídolo brasileiro, né? Então, quando o investidor chega numa startup, eu gosto de fazer essa analogia, que é o Ronaldo chegando no Corinthians depois da ressaca. Porque o investidor, ele ajuda muito a startup. Tudo bem que ele investe o dinheiro, mas o que ele mais contribui é com o que a gente chama de smart money. Então, ele mentora esses empreendedores porque ele sabe exatamente todos os desafios de cada etapa. O investidor, ele ajuda a tocar o bumbo para o empreendedor. Então, a partir do momento que entra um investidor, cria-se uma governança, cria-se um conselho e a startup vai ser cobrada mensalmente pelos resultados, vai ter um comitê estratégico a cada 3 meses, vai discutir os KPIs, vai mudar as estratégias, e é importante você entender isso, porque pode ser que muitas coisas que você faça, você tem que tentar refletir em como mover o ponteiro na estratégia da empresa, porque a startup tem uns fundos por trás que acabam ali influenciando as regras do jogo, né? O investidor, ele investe para ter o retorno, essa é a palavra, né? A essência da coisa. E aí eu vou explicar até a dinâmica depois do capital de risco, mas é importante você saber essa relação. E geralmente o investidor, ele é uma pessoa que tem muito acesso a mercado, ele tem muito acesso a talentos, então ele ajuda muito na contratação de novos executivos, novos líderes, porque a maioria do portfólio de um fundo quebra e dá errado. O fundo muitas vezes pega esses outros times que deram errados e colocam nos times que estão dando certo. Então, por isso que ele tem esse alto potencial de trazer pessoas. Fora toda a parte estratégica e esses pontos que eu comentei indiretamente também. Então, esse é um pouco do papel do investidor quando ele entra numa startup. Não é só o dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro é melhor você captar com um banco, uma linha de crédito, por aí vai. O investidor, ele traz todo esse ecossistema de oportunidades para a startup, né? Então, trazendo um exemplo de como que funciona um fundo médio de 100 milhões de dólares. Aqui no Brasil, a gente só tem uns 5 fundos, talvez até o final desse ano vai ter uns 8, mais uns 3 novos para sair. É um fundo grande, assim, um fundo desse. Você vai ter Redpoint, Monax, a Capital, você vai ter alguns outros pequenos. Agora tem uma nova que surgiu também junto com o SoftBank, que é um dos principais investidores globais, né? A SoftBank e o Naspers são os 2 maiores investidores globais de investimentos, né? A Naspers tem uma frente muito forte com iFood aqui no Brasil, tem também a OLX, tem um grupo bem condizente, e a SoftBank tem todos os outros negócios grandes que não estão com a Naspers, estão com o SoftBank. Até as histórias dos dois são parecidas, são milionários japoneses, orientais, vieram com grana do petróleo, por aí vai. Então é até bacana entender o que está por trás desses grandes conglomerados de investimento. Então, um fundo aqui, geralmente desse tamanho, ele vai investir 5 milhões de dólares por startup, em média 20% da participação societária da startup. Então, o fundo ele vira sócio da startup. Ele vai alocar esse investimento nas startups e formar um portfólio, mas o nome Venture Capital, traduzido, é capital de risco. Então, o que acontece? A maioria das startups dá errado. 75% do portfólio não retorna nada, quebra, anda de lado, vira startup zumbi, é vendida, não compensa nada e faliu. Um pouco daquela carteira
uns 4, assim, vai dar um retorno ok, mas não vai ser o retorno, assim, vai ser umas 10 vezes, assim, pelo menos. E pelo menos uma startup das 20 que ele investiu vai compensar muito, vai retornar umas 40 vezes. E essa startup que compensa, retorna 40 vezes, é que compensa todo o portfólio e faz o fundo ser rentável ali e ter taxas de 24% ao ano em 10 anos, que é bem competitivo quando a gente fala nessa classe de ativos de capitais, em comparações com outras modalidades de investimento. Mas eu não vou entrar muito nessa discussão, nesse ponto, porque acaba sendo muito técnico também. Mas isso é um fundo de investimento. Então, um fundo, ele sempre pensa em como potencializar o máximo dessa saída. Ele vai aportando mais pessoas, vai ajudando mais. A maioria fica na média. A maioria dá errado, quer dizer, a média fica ali na média. E o pouquinho que retorna compensa o todo também, né? Então, muitas vezes, quando você capta dinheiro, você vai ter essa pressão acelerada por ter resultados e dar altos retornos, né? E só para Bem, mostrar para você. vou te Pode falar, interromper Rafa. rapidamente sobre a explicação de como é a dinâmica de um fundo, para te perguntar, na posição de um profissional de produto, qual que é a vantagem de entender essa dinâmica? Qual que é a vantagem de saber como os fundos que estão aportando na tua startup pensam? Você mencionou a própria Redpoint. Recentemente, o Rodrigo Bayer, né, principal lá na Redpoint, estava trazendo um vídeo a respeito da necessidade de mais PMs e da maturidade da área aqui no mercado brasileiro, mas eu queria entender, do teu ponto de vista, como alguém que tem esse background tão forte, o que é uma vantagem quando você está na posição de produto e você entende muito bem essa dinâmica, entende muito bem esse personagem, esse stakeholder dentro da cadeia da sua empresa. Legal, ótimo. Quando você passa a entender mais sobre esse mercado em geral, e principalmente se a sua startup captou dinheiro, a principal vantagem é que você consegue casar muito a estratégia da empresa com a sua atuação no dia a dia. Então, você pensando que um da gestão de produtos é o business, é o negócio, o VC ajuda a tocar o bumbo do negócio. Ele vai passar as principais metas, as expectativas, como que a gente vai maximizar o retorno. E o fato de você entender que atrás do seu C-level, do seu founder, do diretor, dos empreendedores, tem uma outra camada, uma força maior do Olimpo, que emana essa pressão por resultados e crescimento acelerado, faz você ganhar muito mais velocidade, entender como casar, o que você está fazendo ali no dia a dia com aquela visão do negócio. E o fundo, ele tem sempre um comprometimento de visão de longo prazo com a startup, ele tem uma visão compartilhada. Então, você consegue casar muito bem a necessidade que os usuários têm para onde o fundo acredita que a startup tem que ir, qual que é o propósito, a missão da coisa, o que você vai perseguir com essas dores ali dos usuários. E do outro pilar mais técnico, o fundo, ele te permite você benchmark com os outros negócios do portfólio e você conhecer outros PMs de outras áreas e trocar figurinha de igual para igual, porque se ele está no mesmo fundo, você já tem uma política da boa governança, muitas vezes. Então, por exemplo, o Rafa, ele é de uma startup de 2 grandes fundraisers do Brasil, 2 dos maiores principais, quiçá, que é o Florian e o Matt, né, que são empreendedores seriais com baita track record, criaram a Print, tem hoje uma firma institucional, uma das principais casas VCs do Brasil, mais recentes, foi, se eu não me engano, o segundo fundo que mais investiu no ano passado, que é a Canary. E, além disso, tem acesso a Andreessen Horowitz, que a gente comentou. Então, se o Rafa pede para o Florian, a pessoa que cuida dele na A16Z, conectar com algum time de produtos do portfólio, a chance de conseguir é altíssima. Se o Rafa quiser falar com qualquer startup do portfólio da Canary, ele consegue acessar em 2 palitos. Então, muitas vezes, dado a maturidade da startup, pode ser que o próprio fundo tenha interesse de acompanhar o trabalho do PM com uma certa periodicidade, a cada 3 meses, por exemplo, discutir um pouco do roadmap, a estratégia, trazer cases globais. Se for um fundo internacional, a partir
Series B, que aqui no Brasil quase não existe, que é depois ali da quinta, sexta rodada de investimento da startup, você tem que ir para fora captar. Então você passa a ter um networking global. Você pode falar com PMs da Uber, você pode falar com PMs da TransferWise, PMs da OLX, enfim, qualquer outro business ali do próprio fundo. Então é importante entender justamente para fazer esse vínculo. E como você falou, para o mercado de VC, a área de gestão de produtos é inexistente no Brasil. Não tem profissionais de produtos qualificados. Essa é a visão dos investidores. Eu já ouvi isso em muitas palestras. É difícil falar isso, pode ser dolorido para umas pessoas que ouçam, principalmente para quem faz esse trabalho de comunidade bem legal como você, o Rafa. Mas igual esse vídeo que você falou do Bayer, né, da Redpoint, que é uma das casas mais respeitadas aqui no Brasil também. Ele traz essa mesma visão. A gente tem muitos poucos profissionais de gestão de produtos qualificados, com experiência, com background e trajetória, né? Então, faz total sentido e por isso que é interessante aprender disso também. Até a pessoa conseguir uma vaga internacional fora pode ser mais difícil ainda, porque a barra para trabalhar com produtos lá fora é muito maior do que aqui dentro também. Mas é até legal que tem alguns brasileiros que conseguem, vão e fazem trabalho também de compartilhar por aqui, né, esses caminhos. Eu acho que o alerta não foi nem tanto em relação a ter muitos poucos profissionais, mas isso ser desproporcional ao ritmo que as principais startups estão precisando hoje no Brasil. E também VC vai ter uma tendência muito forte a um background de business em profissional de produto, né? E acho que isso tem seu viés também, mas é muito justificado. Se a gente tem um profissional que está usando as mesmas ferramentas que são as ferramentas fundamentais da criação de uma startup, como o próprio Customer Development que você mencionou, como a parte de estratégia, acaba que a expectativa de investidores de risco é muito alta sobre esses profissionais e é muito alta no que diz respeito a esses profissionais não só sanarem dores dos clientes, como entenderem muito do business, terem muita capacidade de mostrar os mesmos dados que os CEOs e founders estão mostrando para eles e projetar retorno relacionado aos interesses conjuntos da empresa e do fundo. E daí acho que uma outra observação interessante nesse sentido é que você praticamente previu o que aconteceu comigo, tanto na Acreditas quanto na Loft. Na Acreditas, a gente tinha o SoftBank por trás, e isso nos permitiu fazer muito benchmark, tanto nacional quanto internacional, em empresas sensacionais, com times de produtos muito fortes. E na Loft, especificamente, eu nunca me conectei necessariamente com o pessoal da Andreessen Horowitz, mas, por exemplo, o pessoal da QED, que é um fundo muito forte no que diz respeito a fintechs e a mercado financeiro, tinham pessoas do próprio fundo, aliás, alguns dos grandes líderes dos fundos, mentorando os gestores de produto da Loft que estavam lidando com produtos financeiros. Então, isso agregou imensamente, trouxe uma maturidade extremamente interessante para o time, de nível global. Então, foi muito disso que eu imaginei mesmo que você traria e que eu acho que vale a pena todo mundo que está em gestão de produto e tem fundos fortes aí por trás das suas startups considerarem. Ótimo, muito legal. E até complementando esse ponto que você trouxe, há poucas gerações empreendedoras ainda no Brasil. Então é natural que exista um certo desconhecimento de como pegar e construir business de hypergrowth aqui. Se você for pegar a história americana ou de outras nações, eles já estão na quarta, quinta geração empreendedora. Para exemplificar, você tem a criação da Salesforce,
que criou praticamente toda a indústria de SaaS, né, do modelo de recorrência, e hoje é uma das big techs que está entrando para disputar muito mercado com Microsoft, Facebook, Apple, Google e a Amazon, principalmente por conta dessa última aquisição que eles fizeram, né, é mega relevante para entrar no páreo assim, com essas empresas. Eu esqueci agora qual foi o último move que eles fizeram. Eles compraram uma startup bem relevante que foi para anunciar que eles entraram assim, nessa briga grande. Não sei se você recorda, Rafa, de cabeça. Startup de que segmento? Foi agora. Cara, eles compraram uma baita de uma startup recentemente, depois eu posso procurar para o final, mas é uma conhecida. Eu acho que não é o Slack, não. Quem comprou? Desculpa, a Mas foi uma Salesforce? desse porte. A Salesforce A comprou Salesforce uma. comprou o Slack. A Salesforce comprou o Slack. Foi essa, então. A compra da Salesforce para o Slack só colocou eles nessa disputa, né? Uhum. E aí você já teve outras startups que vieram, outras coisas e por aí vai. Aqui no Brasil, se você for pegar um retrospecto do ecossistema de startups empreendedor, você tem o surgimento tipo de um ou outro negócio que despontou muito e até hoje está ok, tipo uma local web. Você tem a Movile, né, que já surgiu há muito tempo atrás, e não era só iFood, o iFood veio depois, mas a Movile criou uma série de outros negócios. Aí você teve uma pessoa muito importante para a história do nosso ecossistema. Aqui, eu acho que assim, a Endeavor chegou no Brasil em 2000, e a Endeavor no Brasil ela é muito maior do que em qualquer outro lugar e mega relevante aqui. Eu acho que desde faz 20 anos que ela faz um trabalho muito massa de democratizar conteúdos, conhecimentos e por aí vai. Aí você tem o Júlio Vasconcelos, que foi o primeiro funcionário do Facebook Latam. Hoje ele é fundador também da Canary, ele tem um fundo de Series B em diante, que é o Atlântico. Ele criou o Peixe Urbano, fez uma saída, comprou várias startups. Dessas startups que saíram do Peixe Urbano, criaram-se vários negócios. Ele criou várias coisas depois que ele saiu do Peixe Urbano, criou fundos e ajudou outras coisas. Teve o Buscapé do Romero Rodrigues, que depois criou a Redpoint Ventures, trouxe para cá. E você tem a Monax também, que começou a ter uma atuação mais forte a partir de 2008, 2010. E a Monax tem participação em quase todos os unicórnios. O primeiro unicórnio mesmo do Brasil, assim, é 4 ou 5 anos atrás, né? Então, tudo é muito novo, né? Você vai para os Estados Unidos, a pessoa já trabalhou no marketplace, já trabalhou num SaaS, já trabalhou no modelo de negócio mais integrado, ela já manja mais como fazer um hypergrowth, montar as coisas. Por mais que eu acho que já tem uma geração hoje de aluminais ótimos, de RD, você vê muita gente boa que saiu de lá, você vê muita gente boa que saiu da Viva Real, você vê muita gente que saiu isso, 99, Nubank, acho que está formando muita gente para o mercado, o próprio iFood, você vê muita gente boa saindo. Esse é o legal, porque assim, você tem 15, 20 unicórnios do Brasil. Os unicórnios empregam 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas saem, vão para outros negócios, criam seus negócios, e a onda vai se multiplicando de conhecimento, educação empreendedora. E aí você começa a ter profissionais profissionais que criam negócios, que captam dinheiro. Isso vai movimentando o ecossistema e impactando muito, né? Então, acho que as perspectivas futuras são perfeitas. E outra, CPM é uma baita escola para ser empreendedor. Assim como ser empreendedor é uma baita escola para ser PM. Está tudo muito correlacionado, sabe? Parece que tudo no final é sobre get things done, sabe? Fazer acontecer, construir o business, botar de pé, fazer algo que seja viável, fazer algo que seja bom, fazer algo que cresce, que tenha product market fit, que é o objetivo de qualquer negócio, é alcançar esse tal. Aí tem muita gente que acha que já alcançou, né? Mas tem startup grande pra cacete que até hoje não alcançou. Total. Então, eu acho que as perspectivas são otimistas, assim, pro mercado aqui no Brasil. Sim, você falou de um bom ponto que esse escopo compartilhado entre empreendedor e PM e o que pode separar. Eu vou deixar você seguir com a apresentação, mas com certeza conecto daqui a pouco esse ponto. Tá, boa. Não, acho que foi ótimo aqui
o papo que você trouxe. Acho que já adiantou várias coisas, né? E aí, só mostrando como a indústria de Venture Capital está mega aquecida nos últimos 10 anos, esse gráfico aqui mostra o crescimento ano após ano de investimento, o valor investido em dólares e o número de rodadas de investimento. Então, de 2016 até 2019, a gente dobrou ano a ano praticamente, e ano passado, mesmo com a pandemia, a indústria se manteve aquecida. Esse ano já bateu o investimento só em janeiro, mais do que 2016, para vocês terem uma ideia. Claro que assim, 90% desse dinheiro está na rodada que o Nubank fez agora de 400 milhões, que é um pré-IPO praticamente do Nubank, que chega perto da maior rodada que aconteceu até então, que foi de 500 milhões de dólares do iFood, né, 2 anos atrás. E tem a rodada da Madeira também, que se tornou unicórnio, que foi muito relevante, mas teve mesmo assim 41 deals, que chega muito próximo na casa de tipo 75 que a gente teve 10 anos atrás. E todos os fundos de investimento do Brasil, eles investiram seu dinheiro todo até aqui, e cada fundo, cada casa institucional de Venture Capital, ele vai captando fundos, que duram 10 anos o ciclo. Qual que é um ciclo de um fundo de investimento? Ele capta o investimento, ele tem uma época de investimento, que dura ali por volta de uns 4 anos. Depois dessa época de investimento, ele tem uma época de maturação, que é uns 3, 4 anos, e ele tem 2, 3 anos finais de desinvestimento. Isso é um tempo de um fundo de Venture Capital. E cada vez que esse ciclo acontece, ele capta um novo fundo. Então, Mastella, por exemplo, já tem 3, 4 fundos. Canary está no primeiro, já lançou o segundo. 75 milhões recentemente. Então, todos os fundos fizeram seus investimentos até aqui e todos estão captados para investir mais. Então, pode ter certeza que esse ano 2021 vai ter mais investimento em startups. E outra informação, a taxa de juros está um lixo, Selic está baixíssima. Então, os próprios investidores, onde tem a grana, tem mais apetite a risco. Por isso que tem muita gente indo para a Bolsa e por aí vai. Mas a Bolsa ainda tem muita aversão, né? Pode ser muito arriscado, mas vários family offices, por exemplo, e firmas institucionais maiores estão alocando dinheiro em venture capital porque vem se mostrando uma classe de ativos bem rentável também para os fundos de fundos, porque aí, até para complicar mais, não é o momento de entrar nisso, mas todo fundo capta grana com fundos que dão dinheiro para fundos também. Existem fundos de fundo que aí são assim, muito maiores e complexos. É legal um dia você pesquisar a cadeia de valor, porque você começa a ver como está tudo correlacionado, e você vê como que um asiático milionário, que é dono da maior empresa do mundo de petróleo, influencia a indústria de tecnologia, porque é com a grana do petróleo que ele coloca no fundo que investe no fundo que investe em startups. No final é tudo muito sistêmico e muito conectado, assim, você fica de cara. Mas é para trazer um pouco da perspectiva que esse número vai aumentar pra caramba, assim. E até de aquisições de startups, empresas comprando startups, esse ano já teve o mesmo número de aquisições de 2011, né? Principalmente liderado aí por Magazine Luiza, que está comprando uma startup, Localweb acabou de fazer um IPO muito bem sucedido, está comprando startup a rodo. Você tem a Lynx, você tem a TOTUS é uma máquina de M&A também, compra e cresce, por aí vai. O próprio iFood também teve uma trajetória muito forte de consolidação de mercado, comprando business que competiam no core business, e por aí vai. E hoje tem muita startup que faz o processo de acqui-hiring, né, que é você comprar um time, comprar a startup pelo time que ela tem ali também. Então, isso mostra o quanto que o mercado está aquecido. Aqui é onde a gente queria até chegar um pouco mais, eu e o Rafa, trazer um pouco para vocês sobre quais são os estágios de investimento e os tipos de investimento que existem em startups. Então, quando a startup começa, geralmente ela capta uma rodada anjo. O nome anjo é literalmente porque é uma pessoa que tem um papel como se fosse um anjo mesmo, cai do céu e ajuda o empreendedor no começo. Dá um dinheiro na pessoa física, faz uma outra conexão, mentoria. Com o anjo aqui, a startup tem 2, 3 pessoas que são os fundadores. Depois disso, ela faz a rodada do capital semente, que é o seed, que é para validar o negócio. Então, aí o time pode chegar até 10, 15 pessoas. Depois disso, ela faz uma rodada maior, que é entre a Series A e Series B, que é quando a startup se institucionaliza mais, se profissionaliza, cria um conselho, vira uma SA, deixa de ser
qualquer tipo de companhia e passa a ter uma governança mais estabelecida. Nesse estágio de Series A e Series B, você vai ter empresas já que são legais e maduras, startups como uma que eu gosto, tá, a Bossa Box, que é o marketplace de squads corporativos. Ela está nesse estágio, já tem 30, 50 pessoas, já está no nível ok, crescendo ali mês após mês, e por aí vai. Após esse período de Series A e Series B, vem o Growth Capital, que são rodadas maiores, rodadas que resultados digitais estão, por exemplo, rodadas que creditas estão, rodadas que os próprios unicórnios brasileiros estão, Growth Capital. Aí você tem o Venture Debt, que também é uma forma de dívida, mas por equity, a taxas muito mais representativas, mas é uma modalidade que não acontece muito aqui no Brasil ainda, está começando, mas não é tão forte. E você tem outros mais tradicionais, debentures, linhas de crédito, capital de giro, que eu não vou entrar aqui, porque a gente vai focar um pouco mais em capital de risco, que é sempre via equity, que é esses roxinhos também. Mas o material vai ficar com vocês, depois dá para dar uma estudadinha. E assim, dica, a Endeavor tem muito conteúdo. Se você digitar acesso a capital no Endeavor, você acha um puta mapa explicando cada estágio, por que captar, como captar. Foi um dos melhores trabalhos sobre a jornada de fundraising de uma startup a Endeavor fez ano passado. E rapidamente, você se importa só de falar das faixas de valores aí de uma rodada ano? Boa, perfeito. Perfeito. Até entrando agora nesse próximo slide, quando você começa aqui com as aceleradoras, geralmente você tem rodadas de investimento que vão de 100 mil a 300 mil reais por 5 a 8% de equity. Antes, aceleradoras e anjos era considerado o mesmo grupo, mas tem tanta pessoa física se associando a grupos como GV Angels, Harvard Brasil Angels, Insper Angels, FEA Angels, Poly Angels, tem anjo para tudo, MIT, Alumni Brasil Angels, sério, tem de tudo. Os cheques de investimento anjos cresceram muito recentemente, então eles vão desde 50 mil até 900 mil reais, tem investimento anjo de 1,5 milhão já, de 5 a 15%. Então, por exemplo, um pessoal que eu gosto muito, que eu acompanhei de perto quem criou, e eles fazem um trabalho muito sério, é a GV Angels, tem um ótimo podcast sobre investimento anjo, startups e cases bem bacanas. Aí vem o pré-seed, tudo isso daqui é pré-seed também, só que dá para categorizar em aceleradoras e anjos. A aceleradora ela é boa para empreendedor de viagem que não tem conhecimento e não tem networking, porque ela acaba entrando e ajudando a startup a fazer essas coisas. Mas hoje tem um declínio das aceleradoras no mercado nacional, porque a maioria dos fundos que fazem pré-seed e seed estão descendo na cadeia e aportando já valor muito no começo. Então, para o empreendedor que gastava de 5 a 8% captando só 100 mil, para hoje ele é muito mais estratégico captar por 500 mil pelo mesmo tanto de equity e pegando uma rodada seed já, porque o mercado está mais maduro. Então, é uma tendência você ouvir cada vez menos falando de aceleradoras e falando mais de anjos e fundo seed. Porque tem esse movimento acontecendo no mercado também. Pré-seed já são fundos institucionais organizados e que vão investir nessas startups que estão nessa jornada de validação. Ele deu certo, captou ali de 100 a 1 milhão, que é um investimento análogo e parecido com o anjo, ele pode ir ao seed. O seed é aquele primeiro aposta de fé que a startup achou o canal de aquisição, tem os canais de tração bem estabelecido, está crescendo mais de 2 dígitos mês após mês, começa a ter indícios de pré-product market fit, mas ela ainda não alcançou isso, e muitas vezes ela vai alcançar lá para Series B em diante. Mas não deixa de ser uma etapa de validação, mas é um dinheiro que já chega para escalar o time, já é um dinheiro que chega para explorar novas frentes e validar melhor o produto. Aqui, nesse momento, são rodadas de até 5 milhões de reais por até 25% da sociedade, né? Então, até é importante a startup ela ir tendo equity, o cap table dela, que é a estrutura societária, ir sendo preservada, para ter espaço para entrar outros investidores. Por isso que nem sempre é fácil você entrar numa startup e já pegar equity e porcentagem. O que muitas startups fazem é um programa de stock options bem definido, com um período ali de vesting, que é o tempo mínimo para você exercer,
para você, tipo, ganhar aquela porcentagem, mas não é tão fácil. Comecei numa startup, já quero 5% de equity. 5% de equity de uma startup é muito. E isso, muitas vezes, é um valor que um desses fundos vai ter, porque, assim, no Brasil, é quase impossível um fundo investir sozinho. Sempre tem co-investimento. Então, a Domo, que é um dos fundos que investiram no Gympass lá atrás, vai investir junto com, por exemplo, vamos ver um que a Domo sempre faz investimento junto com a Canary, que é do Matt e do Florian também. A Ace sempre vai investir com a Bossa Nova também, que está por aqui, ó, de pré-seed. A Astela quase sempre vai investir também com a Redpoint. Então você vai tendo os fundos que vão se investindo, né, ali também. E aí daqui eu gostaria de destacar a Canary, porque a Canary tem um podcast sensacional também, que chama Canary Cast, muitos insights. Vocês gostam de ouvir podcast de produto? Vocês não têm ideia do que é ouvir um podcast de Venture Capitalist entrevistando empreendedor. Vale muito mais a pena, mas você nunca mais vai escutar um podcast de produto depois que você começar a ouvir um podcast de fundo VC. Te garanto, você só vai voltar a ouvir porque tem muito pouco, né? E aí eu recomendo também ouvir o podcast da Astela Playbook. O podcast Astela Playbook e Canarycast são sensacionais, assim, não tem como gostar. Quem ouve recomenda muito. O da Astela já é muito profissional. O da Canary o conteúdo é bom, mas eles ainda não é tão profissional, mas é legal mesmo assim. Series A, que já é aquela grana maior, pode chegar até 30 milhões de reais, até 25%, é quando a startup passa a ter um conselho, ela passa a ter mais de 50 pessoas, ela vai crescer, vai expandir, ela já está num crescimento mais acelerado, já está mais consistente. Aqui começam a ser formados times de produto. Então você começa a ter as práticas, vamos pensar no roadmap, vamos ter mais de 2, 3 squads, vamos ter outras coisas ali também. Aqui no Brasil você vai ter, quem faz muito bem esse trabalho é a Redpoint, a SP Ventures, que é um fundo muito focado em agronegócio, que faz um trabalho muito bacana aqui também. A Capital, que é um dos maiores fundos brasileiros também. O Boost Lab, que é uma aceleradora corporativa, né, do BTG Pactual. Tive até a oportunidade de ajudar a criar esse programa quando eu estava na ACE, então super bacana. Aí Series B em diante, aqui no Brasil você quase não tem. Tem poucas opções. As que tem são legais. Você tem a Confrapar, que tem ótimos rodadas e investimentos. Você tem a Inova Capital. A Inova Capital é um fundo muito próximo do Lehman. Inclusive, a filha do Lehman tem esse fundo aqui, a Maya Capital. Mas a Inova Capital, por exemplo, tem no portfólio a Movile, por exemplo. Então, é um fundo de Series B bem bacana aqui no Brasil também. Series C em diante, o SoftBank chegou agora para a América Latina com um fundo dedicado grande para caramba, maior do que quase todos que existem. E a GP Investimentos, que é um fundo do Carlos Pessoa, que foi um dos primeiros diretores da Endeavor aqui no Brasil, fundador do Score, que também é uma startup bem sucedida hoje. Não, acho que não foi Score, ele criou uma dessas startups tipo Descomplica, da vida e tal. E ele hoje é ele captou a grana, trabalha lá na GP também, mas assim, a partir de Series B não tem opção nacional, você tem que captar com fora, com tipo a A16Z, a partir de late stage, você vai ter que buscar outras opções, não tem aqui, por isso que até fazer IPOs no Brasil de startup é muito raro. Teve a Melius, que abriu a porteira, que foi um bem sucedido, mas porque não tem tanto funding ainda disponível agora também, né? Mas, de forma geral, o mercado, esse mercado aqui, esses investidores, é muito restrito. Olha só, o Brasil tem 14, 15 mil startups. Dessas 14 mil startups, metade gera receita e fatura. Das 7 mil que faturam, você tem 10% que conseguiu captar investimento. Então, assim, só tipo 1.500 startups no Brasil captaram dinheiro dessas empresas. Então ainda tem muita oportunidade para crescer. E assim, a cada 3 anos, 75% dessas 14 mil startups quebram e somem. Isso são dados da B Startups, do Distrito, da Liga Ventures, do Sebrae. Então é um mercado muito volátil, por isso que a palavra é capital de risco. Às vezes a gente fica nesse, os unicórnios, trabalhar em startup, não sei o que e tal. A maioria não é
sabe? A maioria são negócios muito variáveis e de alto risco também, mas os investidores são parte desse ecossistema super relevante. Isso daqui foi mais umas justificativas que eu trouxe, por que eu fiz esse trabalho, esse projeto de pesquisa para o mestrado, que eu vou passar 2 anos estudando, né? Mas porque as startups têm alta mortalidade, é difícil empreender, não consegue aplicar as práticas de gestão de produto pela falta de recursos, não dá para trazer gente, eles acabam aplicando muito mais na raça, tem que saber alocar capital da melhor forma. Os investidores nem sempre conhecem as coisas de produtos, porque eles acham que já é algo muito básico e necessário. Aumentar o sucesso de investimento deles, que não é tão alto, e também melhorar o alinhamento de expectativa entre os investidores e empreendedores. E para quem trabalha com produtos, é conhecer o impacto que o investimento tem no dia a dia de produto, o quanto que entender a estratégia de crescimento pode te ajudar no dia a dia também, e saber que você tem referências e boas práticas para serem usadas de outros cases. Então, isso foi meio que as justificativas que eu trouxe para estudar sobre esse tema que a gente conversou por cima aqui nos próximos anos, né? Então, aqui era um slide bem mais para puxar um debate que talvez eu e o Rafa a gente acabou tendo bastante, né, ao longo da apresentação, que era justamente as influências e os impactos sobre cada uma das etapas com as práticas de gestão de produtos. Aí eu posso tentar fazer uma breve introdução aqui, e aí se o Rafa achar que tem algum ponto que dá para explorar mais, a gente entra, mas talvez a gente já até adiantou muitas coisas, né, Rafa? Sim. Mas pode introduzir sim, Andrei. Legal. Quando você pega, por exemplo, o pré-seed, vou dar uma startup de um amigo meu que é de dados para o RH de grandes empresas, People Analytics, chama Salt RH. Tem 3 fundadores, acabaram de começar, pegaram uma rodada anjo, tá no pré-seed. Os 3 fundadores ali não tem tempo para parar para estudar o que é gestão de produtos, fazer discovery, vamos criar, entrevistar o usuário. Até que é importante fazer esse processo. Mas ali, o que eles precisam é sobreviver, é conseguir alguns cases, a água está batendo na bunda, é conseguir os primeiros clientes, os early adopters, construir o alicerce básico da empresa, entregar o produto, codar, programar. Muitas vezes, quem tem o chapéu de PM é o próprio CTO, porque o CEO de uma startup, naturalmente por default aqui no Brasil, um CEO de uma startup tem 4 principais funções. O CEO de uma startup capta dinheiro, ele faz essas rodadas, vocês viram que tudo isso que eu mostrei aqui para vocês é muito específico e complexo, tem que ter uma pessoa full time só para fazer isso, não é tão fácil. Ele tem que trazer gente para a startup, então captar, talentos, atrair, entrevistar e tudo mais. Ele tem que cuidar das vendas, da startup, então ele faz as principais vendas, às vezes ele faz o marketing, growth, BizDev, parcerias, e ele tem que cuidar da estratégia da empresa e do dia a dia ali com os founders, que entra até estratégia, liderança e tal. Isso é o core business de um founder CEO de business. Um founder mais técnico, ele vai ter esse olhar mais de produto, né? Porque ele vai olhar ali qual que é o problema dos clientes, como que eu resolvo isso por uma solução técnica, mas você vê o CTO e o CEO de uma startup em pré-seed, um puxando o outro. Vamos entregar logo, vamos resolver o problema do cliente, fazer com calma. Então, são dois aspectos assim, que são legais, e por isso que é legal, às vezes, você ter um terceiro elemento com mais conhecimento do mercado, com mais networking, com mais experiência, porque equilibra bem. Eu vejo que 3 founders é meio que a fórmula de sucesso para fundar uma startup bem sucedida aqui no Brasil. Mais do que 8 founders fica a turma do Didi, mas acho que 3 a 5 é interessante. Então, esse é um exemplo de pré-seed, startup bem no começo ali, né? Acho que o Rafa já passou por isso um tempo atrás também, né, Rafa? Oxe, sofrimento. Legal. E às vezes em pré-seed a startup nem tem um produto, viu? Tecnologia, ela tem um serviço, ela faz MVP concierge, o Mágico de Oz, ela cria uns fluxos automáticos, é planilha, formulário, é só site, gambiarra total, porque é mais provar, né, que existe ali ou não. Então você vê, né, que muita gente que faz práticas de gestão de produtos de experimento, aqui é total experimentação, mas não dá tempo da galera viver essa gourmetização
que o mercado traz, né? Documentar, né? Ah, Nossa, não tem garantir como. que, garantir que você fez as melhores pesquisas, de fato, cara, de fato. Cara, acho que a gente está se aproximando aqui do fim, mas eu acho muito interessante trazer a discussão relacionado a todos esses escopos que ou enfim, todas essas disciplinas que em algum momento estão na mão do founder, e quando a gente passa a ter time de produto, isso passa a ser uma bola muito dividida, ou mesmo algo fora do escopo tradicional de produto, mas que diz muito respeito a tudo que o PM está analisando o tempo todo. Esses temas são, cara, você está ali tomando as decisões de qual é a tua visão de produto, mas o modelo de negócio, de modo geral, ele já foi pré-determinado. Ainda assim, vai ter muitas vezes em que um PM, ou dependendo da senioridade, ou dependendo do estágio da empresa, vai precisar se envolver em pensar, cara, se o modelo de negócio está certo, se ele precisa ser não necessariamente virado do avesso, mas ajustado, e tomar essa decisão junto com o founder, junto com a área de negócio. Eu acho que a mesma coisa se aplica a questões como monetização, questões como customer development, decidir se você realmente está endereçando o que você está endereçando para o público certo. E, por último, essa questão de construir ou fazer parceria, né? De modo geral, o escopo tradicional do PM é garantir algo que vai ser construído internamente, só que muitas vezes, se ele fizer um discovery decente, ele vai descobrir que uma alternativa extremamente legítima em determinados casos vai ser uma parceria, vai ser algo que, enfim, não envolva necessariamente o squad tradicional ali de desenvolvedor, designer, no máximo cientista de dados. Você que é um cara que transita muito bem entre produto e áreas de negócio, como que você vê essa questão do escopo de produto holístico e o quanto que o profissional de produto tem mesmo de pisar fora dele, pisar ali nas fronteiras ou não? Legal. Não, é um ótimo ponto isso que você colocou. Acho que eu concordo, assim, plenamente. Eu gosto muito quando surgiu aquela definição, né, que o PM era o CEO do produto, ou como é que era essa Seu citação produto, mesmo? isso Era... mesmo, do Mark Horowitz, do Ben Horowitz. Exato. E por que que ele trouxe essa visão? Porque é exatamente tudo isso que a gente falou, né? Cara, ele disse que ele não achava a diferença entre CPM e CCO da startup. É que aí depois eu acho que assim distorceu muito, né? Muita gente que só trabalhou com produto e não esteve do outro lado da, da mesa não entendeu e não interpretou muito. Eu vejo muita gente falando que essa frase é ruim, não sei o que e tal, porque não entende o lado do venture capitalist. E não tem problema nenhum. Mas o que eu acho que ele quis dizer é exatamente isso. Você como PM tem que entender muito bem assim as forças que estão por trás da alta liderança e do alto escalão da startup, dos investidores, e saber como você vai fazer para o produto ajudar a empresa a bater as metas dela. Então, a empresa vai ter lá os seus KPIs, os clientes vão ter as necessidades, você tem recursos disponíveis finitos. Você precisa equilibrar essas três pontos balanços, e aí está o seu papel do PM, né? Equilibrar essas forças. Mas quando o PM assume esse protagonismo, o PM dificilmente ele vai construir sozinho a visão de produto, o roadmap, mas ele tem que saber traduzir as expectativas da liderança da startup, as metas e tudo, para o dia a dia ali prático do negócio. E, no final do dia, fazer as coisas acontecer. Não dá para ficar o tempo inteiro fazendo discovery infinito, querendo validar tudo. Você não precisa fazer discovery para tudo. Tem apostas
que se o investidor já falou que funciona porque ele viu em outro lugar, vale a pena você atacar. E aí tem vezes que a gente que encara mal certos top-downs e tal, mas assim, a liderança da empresa, da startup, tem um motivo por acreditar naquilo. O que talvez é o mais desafiador é a gestão de stakeholders de pares. Mas de superior, geralmente, todo ponto é válido e aí cabe você pegar, testar e arriscar. E, cara, eu nunca vi nenhuma metodologia de priorização funcionar perfeitamente. A melhor priorização é pelo seu feeling mesmo, tá ligado? Do que você acha que é melhor fazer. A única priorização que eu vi dar certo até hoje é de esforço e impacto. Eu acho que essa não tem erro. O que é baixo esforço e o que é alto impacto. Porque aí você pega aqueles quick wins que você precisa para ganhar o buy-in dos outros stakeholders, do C-Level, ganhar mais fôlego e dar o próximo passo também. Mas aí com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A partir do momento que você faz um baixo esforço e alto impacto, você precisa entregar mais, né? E a expectativa vai aumentando e, meta batida, fica mais trabalho. Então, eu concordo demais com essa visão. E na leitura do Ben Horowitz, pré-seed, você tem 3 pessoas. Você não fatura 10 mil por mês. Você é quebrado, 3 pessoas. Quando você entra no seed, ok, você já vai ser 5, 10 pessoas. Mas você não vai faturar mais de 30 mil no mês. Você não vai faturar mais que 1 milhão no ano. E aí aqui você começa a ter um time mais dedicado para tecnologia, talvez olha para produto, mas ainda não dá para ter equipe de PM e fazer tudo isso. A hora que entra em Series A e Series B, começa a se formar o time de produto. Aí sim, porque começam a ter mais de uma squad que vai olhar para a tech na startup. Um squad que vai olhar, sei lá, mais para aquisição, onboard, um squad que vai olhar mais para engajamento e retenção, vai geralmente ter essas quebras na cadeia de valor, ou pelas features, ou pelas sessões, enfim, varia. E aqui, procurar startups que estão em Series A e Series B pode ser uma ótima opção para começar a carreira em produtos, se você já tem experiência naquele mercado. Então, por exemplo, vamos supor que a Loft é muita exceção, mas você pega, tipo, um quinto andar que cresceu menos rápido que a Loft, quando eu estava em Series A e Series B. Se você já era arquiteto ou trabalhava em imobiliária por 15 anos, você estudou sobre business, sobre negócio, e foi procurar uma vaga no quinto andar, quando eles estão em Series A e Series B, criando os times de produto, a sua chance de entrar lá é boa, porque um dos pilares você já tem, que é o objetivo do negócio. Então, isso pode te ajudar muito a entrar ali também, né? Acho que o startup exemplo Series A e Series B é tipo a Stiling, que o Splanger trabalha, né? Que ele é CPO lá agora. É uma startup que ainda não é tão grande, mas já está formando ali a cultura de produto, né? Até trouxe um CPO recentemente. E Growth Capital, os unicórnios e RD, assim em diante. Que aí é o que todo mundo trabalha gestão de produtos hoje em dia, né? Coisas de Growth Capital e Late Stage. Mas, na verdade, que antes disso, a maioria das startups está aqui em Pre-Seed, Seed, Series A ou Series B, de fato. Sensacional, cara, sensacional. Como a gente já começou a entrar em alguns temas polêmicos aqui, eu vou sugerir da gente fechar o conteúdo, Andrei, e o pessoal que estiver interessado em temas polêmicos assistir o episódio de Produtos Sem Filtros aí com o Andrei, em que a gente vai fundo aí nessas opiniões fortes que o nosso convidado tem. Boa, fechou. Talvez eu falei algumas aí ao longo da apresentação, Adiantou, mas né? tudo de bom coração. Adoro todos. Perfeito, cara. Quer fazer alguma consideração final? Não, acho que tem algumas referências de livros para estudar. Na prática, se você quiser se divertir, aprender um pouco mais, esse livro, o Angel e o Secrets of Sandy Hill Road, são muito massa. Tem histórias bacanas. Esse Jason Calacanis foi investidor do Uber. Aqui conta histórias super bacanas também do mundo tech. Os outros são técnicos. Um dia, se você quiser trabalhar num fundo de investimento, vale a pena. Por enquanto, não. Ou se você está numa empresa, tipo a OMI. A OMI eu sei que tem um braço lá de investimento e tech ventures. Então, talvez valha a pena você estudar sobre corporate venture capital, né, que é investimento de grandes empresas e tal. Os outros são técnicos, mas aqui eu trouxe livros para quem tiver o interesse de estudar e pegar
mas eu vejo que a melhor forma é você ouvir os podcasts da Canary e as telas de V-Angel e por aí vai. E quem quiser continuar me seguindo aí, Andrei Golfet tem tudo, LinkedIn, YouTube, tem algumas coisas que não são muito profícias, mas eu foco mais no Insta meu é só para dar risada, então não é muito sério. E também tem uma monografia aí sobre os impactos das startups no Brasil, que você acha pelo meu perfil no Linktree. Também pode ser legal, mas de forma geral foi isso que eu preparei para o papo. Não vai colocar Clubhouse? Cara, você acredita que eu ainda não consegui encontrar um call to action para o Clubhouse? Mas eu dei mole, porque eu preparei um PPT, um PPT, mano, super parecido com o de hoje. Deixa eu achar aqui. Você vai ver que até a estrutura é meio parecida. É uma outra palestra que eu vou dar num outro evento. No slide final eu coloquei, ó. Muito Aqui, bom. ó, Clubhouse, ó. Pega lá, cara, viciante Clubhouse. Já até aumentou bastante a base lá, mas enfim. O outro eu tinha esquecido, eu tinha feito seu PPT antes. Muito bom. Bom, fechamos o conteúdo, cara, ficou animal, acho que a galera vai curtir demais.